Fala, gurizada, beleza? O que o jogo do Grêmio contra o Brasil de Pelotas deixou nítido? Vamos falar sobre isso, mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, compartilha e comenta. Bora falar de Grêmio. Gurizada, é o seguinte, a primeira coisa, o que deixou bem claro o jogo contra o Brasil de Pelotas? O Renato vem insistindo com o JP Galvão no ataque. Acredito que muito mais para dar confiança para o jogador do que propriamente, né, porque ele está rendendo. E o Renato não é de queimar jogador. Mas ficou bem nítido que o André Henrique, quando entra em campo, muda o sistema de ataque. O André Henrique tem 3 jogos, uma assistência, um gol. Ele muda o setor de ataque, até porque ele é o cara de referência de dentro da área, ele se movimenta, os espaços aparecem, né? Então, e ele é um 9 de fato. Ah, mas então tu tá dizendo que o André Henrique é o substituto do Soares. Não, não é isso. Até porque não tem como substituir Soares. Porém, entre a régua entre JP Galvão e André Henrique, não tem como igualar. O JP Galvão não rende e o André Henrique, cada vez que entra, ele consegue jogar, ele consegue dar resultado. Então, enquanto não vem o 9 tão esperado, é a hora do Renato botar o André Henrique como titular. Não dá mais para insistir com o JP Galvão. Ele é vamos dizer assim, um jogador esforçado? É, mas ele não está rendendo. Então, entre os dois, não dá mais para ficar fazendo teste com um e largando o outro aos poucos. Tem que botar o André Henrique de titular a partir de quarta-feira agora contra o Juventude na Arena, né? Outra coisa que deixou bem claro assim é o que o Renato vivia pedindo, aquele ponta que ele sempre pediu, um ponta driblador, um ponta que vai para cima, que bagunça a defesa. Isso ele conseguiu agora com o Soteldo, né? O Soteldo 3 jogos, jogando bem, e isso ficou bem nítido no jogo, no lance do gol. Porque o Soteldo pega a bola, ele puxa para o meio, ele leva 2 marcadores e levou mais o lateral esquerdo. E com isso ele conseguiu fazer uma enfiada de bola para o Reinaldo e o Reinaldo tocar de primeira para o Vila Sante, que foi a linha de fundo e cruzou por André Henrique. Então, vamos dizer assim, tudo que o Renato dizia ano passado, de certa forma ele tinha razão. Tudo que ele pedia. Tanto é que se concretizou agora com a vinda do Soteldo. O Soteldo está mostrando o que o Renato tanto pediu em 2023 inteiro. Ele está fazendo o que o Renato sempre quis desde o início, né? Então, esperamos que continue assim, né? Só que também o Soteldo não vai ser o cara que vai resolver os problemas do Grêmio, porque ele não é um definidor que nem era o Soares. O Soares resolveu os jogos pro Grêmio. O Soteldo não é o cara que vai lá fazer o gol, e nem sempre ele vai conseguir fazer o que ele faz, praticamente ele vem fazendo nos 3 jogos, né? Então, estamos aguardando aí o camisa 9, acreditamos que essa semana sai, porque a janela de transferência para a Europa fecha agora dia 30, né? Hoje, no caso, né? E dizer que entre JP Galvão e André Henrique já tem que começar a sair na frente como titular. E uma última informação é que o Grêmio está trabalhando com 3 nomes para o ataque, né? 3 camisas novas. Porém, a direção não divulgou, nem entre conselheiros. Esses nomes estão só entre, vamos dizer assim, Renato, Antônio Brum, presidente, e só, né? Eles não botaram nem para conselheiro, para não ter o perigo de vazar o nome e para não dar mais especulações, como já deu agora, que nem eu falei no último vídeo ali de Cavani e Gabigol, que o Renato disse que não tem nada, é para esquecer esses nomes. Certo, gurizada? Quanto mais tiver informação, eu venho trazendo para vocês. Valeu!